Olá a todos! Nesse trabalho, nós iremos apresentar o tema Introdução à Economia, baseado no capítulo 1 do livro Manual de Economia. Esse organizado por Diva Benevides Pinho e Marco Antônio de Vasconcelos, e escrito por uma equipe de professores da USP. Nós iremos trazer, ao longo desse trabalho, reflexões muito interessantes acerca dessa ciência que é tão importante para a sociedade e que nos cerca em nosso cotidiano, a economia. Meu grupo é formado por mim, Fernanda Ciscati, Gabriela Alves, Ítalo Pedro, Maria Clara Rodrigues, Matheus Perrone e Pedro Henrique. Nosso trabalho será dividido em 4 tópicos, sendo eles a divisão da economia, métodos de investigação, concepções e definições sobre ciência econômica e problemas econômicos básicos, englobando também o problema da organização. Primeiramente, é importante definir o que é, de fato, a ciência econômica. Em sua essência, é o estudo profundo da gestão de recursos escassos e ilimitados, à frente de escolhas concorrentes e de um ambiente mercadológico muito competitivo. Nesse meio se abrange uma vasta gama de fenômenos, desde decisões individuais até políticas públicas que podem afetar a economia como um todo. Então, desdobrando essa ciência, pode-se destacar as 2 principais áreas de estudo da economia. A microeconomia, que dialoga sobre a teoria dos preços, levando em conta as decisões dos consumidores e das empresas, e como é o impacto dessas decisões sobre preços, quantias e alocações de recursos por meio da atuação complementar de oferta e demanda. Já a outra área principal é a macroeconomia, que, por sua vez, abrange uma perspectiva mais ampla, estudando variáveis agregadas, como o produto nacional, políticas econômicas intervencionistas, emprego e inflação. E para se aprofundar mais no tema, também é importante destacar a distinção entre economia positiva e economia normativa. A primeira buscando explicar o funcionamento da economia, com base em evidências empíricas e objetivos, acerca de fenômenos econômicos que são observáveis. Já a segunda, a economia normativa, traz a procura por juízos de valor e quer ir além dos fatos de como a economia deveria funcionar, assim propondo políticas que reproduzem certos propósitos sociais e ideológicos. Os métodos de investigação são utilizados para a validação de dados e para tanto utiliza-se 2 métodos de estudo. O método indutivo é aquele em que se parte de observações específicas para chegar a uma conclusão geral, ou seja, envolve a análise de casos particulares para extrair padrões ou regularidades, então generalizados para uma teoria. O exemplo retirado do manual diz que ao observar que a demanda por um bem específico aumenta quando seu preço diminui, um economista pode induzir a teoria de que há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Já o método dedutivo envolve a aplicação de princípios teóricos para deduzir consequências específicas e previsões sobre fenômenos econômicos. Outro exemplo do manual diz que se uma teoria econômica afirma que o aumento da oferta de um bem levará a uma redução no preço desse bem, então um economista pode deduzir que, se a produção de um produto específico aumentar significativamente, seu preço tende a cair. A natureza da investigação econômica busca criar leis que conduzem o comportamento de fenômenos, que, passado o tempo, são usadas como evidências. Isso seria a teoria econômica ou a arte de pensar. O diagrama ao lado é um exemplo do processo de desenvolvimento de uma teoria econômica. Sendo o primeiro passo a delimitação das hipóteses, em seguida analisar quais são as implicações vindas das hipóteses e assim confrontar com os dados analisados. Caso a teoria seja rejeitada, podemos partir para uma reformulação com base em novos fatos. Se não for possível, a teoria deve ser abandonada a favor de uma teoria superior. Caso as implicações da hipótese estejam conforme os dados, podemos concluir que a teoria satisfaz as hipóteses levantadas. Olá a todos, hoje vamos mergulhar nas diferentes concepções que moldaram a ciência econômica ao longo dos séculos. Desde os avanços nas ciências físicas e biológicas no século XVIII e XIX até os dias atuais, vamos explorar 3 concepções principais que ajudaram a definir e moldar a forma como entendemos a economia. Concepção organista. Imagine a economia como um organismo vivo, onde cada cidadão é a parte essencial de uma sociedade orgânica.
Nessa visão, a solidariedade e a ordem são fundamentais para formar uma entidade coletiva superior. Um exemplo disso seria uma cooperativa agrícola, onde os agricultores trabalham juntos em harmonia para cultivar a terra e garantir sucesso de todos. Concepção mecanicista. Ao contrário da visão organista, os defensores dessa concepção veem a economia como rígida por leis da física. Aqui, a sociedade é vista como composta por indivíduos com objetivos comuns, cujos resultados não podem ser alcançados individualmente. Um exemplo seria o mercado de ações, onde a interação entre compradores e vendedores determina o preço das ações, mostrando como pequenas mudanças podem afetar o sistema como um todo. Concepção humanista. Atualmente, prevalece a visão humanista, que destaca a importância dos motivos psicológicos no estudo da ciência econômica, reconhecendo que os comportamentos humanos são essenciais para entender as atividades econômicas, mesmo como o desejo por análise exatas. Um exemplo seria uma empresa que considera as referências e comportamentos dos consumidores ao desenvolver novos produtos, reconhecendo que as decisões econômicas são influenciadas por fatores emocionais e psicológicos. Ao explorar essas diferentes concepções, podemos obter uma compreensão mais ampla da ciência econômica, reconhecendo sua complexidade e diversidade. Autonomia e inter-relação das demais ciências. Apesar do enfoque da economia ser estudar a alocação de recursos escassos entre as alternativas e fins competitivos, ela é considerada como uma arte de pensamento, logo se interliga com outras áreas de conhecimento sociais e humano, sendo algumas dessas. Política. Se relaciona com a economia, pois a política é o ato de governar, logo esse comando tenta exercer domínio sobre atividades econômicas. Um contexto de sociedade. História. A economia é extremamente ligada à história pelo fato da evolução da civilização e, consequentemente, do pensamento econômico. Ideias e teorias foram constituídas e concretizadas ao longo do tempo. Simultaneamente, atividades e instituições econômicas se ampliaram. Geografia e aspectos demográficos. A economia tem como objetivo de estudo e observações vários fatores geográficos, como concentração de renda, alocação de recursos produtivos, localização de empreendimentos, entre outros. Matemática e estatística. A economia usa muito de raciocínio lógico e de probabilidades estatísticas para se aplicar ao desenvolvimento de modelos econômicos. A lei da escassez, que resume o objeto de análise da economia, analisa a utilização de recursos escassos que estão dispostos na sociedade para a produção máxima possível de bens e serviços. Se fosse possível satisfazer todos os desejos humanos, seria preciso ter recursos infinitos para a produção de bens e serviços. Mas como isso é impossível, o problema da escassez deve ser debatido, assim como o uso de alocações dos recursos, que irão gerar os bens de utilização pelos seres humanos e pelas comunidades que os mesmos estão inseridos. As necessidades humanas são ilimitadas, sendo básicas ou não. Porém, só haverá escassez de um bem material ou imaterial se houver demanda para a obtenção de tal. E só será demandado caso houver utilidade. Tais necessidades configuram-se como desejo para a escolha de um bem econômico, que pode favorecer para a sobrevivência ou apenas para certa realização social. A interação entre recursos escassos e necessidades humanas ilimitadas é a base dos problemas econômicos fundamentais enfrentados por qualquer sociedade. Esse problema se manifesta na tríade de questões, como o que produzir, como produzir e para quem produzir. Essencialmente, a economia se depara com a necessidade de fazer escolhas de alocação de recursos limitados para satisfazer as necessidades variadas e infinitas dos indivíduos. Ao analisar essas escolhas, nos deparamos com o conceito fundamental de custo de oportunidade. Esse conceito destaca o sacrifício de uma alternativa em relação à outra quando os recursos são alocados de maneira limitada. Por exemplo, partindo do princípio de uma economia produza carros e camisas. Ao optar por produzir mais carros, há um custo de oportunidade associado à renúncia da produção de camisas.
Essa análise se torna mais tangível ao considerar a curva de transformação, que representa as possibilidades de produção de uma economia dado um conjunto fixo de recursos e tecnologia. A curva de transformação demonstra que, à medida que aumenta a produção de um bem, a produção do outro bem é reduzida, refletindo a limitação dos recursos. Portanto, os pontos ao longo da curva representam eficiência máxima na alocação de recursos. Desviar-se dessa curva implica em baixa eficiência dos recursos, resultando em custo de oportunidade zero ou em uma alocação ineficiente. Além disso, a mudança nos fatores que são considerados constantes podem levar a deslocamentos na curva de transformação. Por exemplo, um aumento na disponibilidade de recursos produtivos ou avanços tecnológicos podem expandir as possibilidades de produção de uma economia. No entanto, é importante notar que a curva de transformação geralmente exibe custos crescentes, refletindo a dificuldade crescente de realocar recursos em diferentes atividades. Esses custos crescentes surgem devido à necessidade de transferir recursos de uma atividade em que são eficientes para outra onde são menos eficientes. Isso é ilustrado pelo exemplo das camisas e dos carros. À medida que a produção de camisas é aumentada, em detrimento dos carros, a realocação de recursos pode exigir a utilização de mão de obra e equipamento menos adequados, resultando em uma redução mais significativa na produção de carros. Em suma, a análise da curva de transformação e dos custos de oportunidade ajuda a entender como essas escolhas são feitas e como a alocação eficiente dos recursos podem ser alcançadas para maximizar o bem-estar social. Por fim, chegamos no problema das organizações. A organização econômica é fundamental para as sociedades, pois ela trata de resolver os problemas centrais como produção, distribuição e consumo de bens e serviços, frente às limitações de recursos produtivos e tecnológicos. Nas diferentes nações, elas adotam sistemas econômicos variados, sendo os principais a economia de mercado descentralizada, que é na maioria dos países estabelecida, como no próprio Brasil e Estados Unidos, e os sistemas centralizadores, como o de Cuba e o da China. Na economia de mercado, indivíduos e empresas tomam decisões livremente, baseadas na oferta e demanda, que determinam os preços. A competição incentiva eficiência e inovação, e os preços atuam como sinais que guiam a produção e o consumo. Apesar de suas vantagens, esse sistema ele enfrenta falhas, como monopólios e externalidades negativas, que podem requerer intervenção estatal para promover a equidade e corrigir distorções. Elementos essenciais da economia de mercado incluem propriedade privada, divisão do trabalho, capital e moeda. A propriedade privada estimula a iniciativa individual e a inovação, enquanto a divisão do trabalho aumenta a eficiência e produtividade. Capital e moeda facilitam as trocas econômicas e permitem a acumulação de riqueza. Por outro lado, nas economias centralizadas, os órgãos planejadores centrais determinam o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. O planejamento envolve identificar necessidades, inventariar recursos e técnicas e estabelecer metas de produção e consumo, que são repassadas às unidades produtoras. Os preços têm um papel contábil e não orientador, pois a expansão industrial é decidida pelo governo, independente da eficiência econômica. Já nas economias centralizadas, a propriedade dos meios de produção é pública e o governo usa o sistema de preço para evitar excessos ou escassez na produção. Diretores de empresas, por exemplo, são mais burocratas do que empresários, seguindo cotas e metas estabelecidas pelo Estado. Assim, em resumo, a organização econômica é crucial para as sociedades modernas. A economia de mercado oferece liberdade e eficiência, enquanto os sistemas centralizadores podem ser necessários para corrigir falhas de mercado e promover o bem-estar social. Assim, compreender esses sistemas é essencial para uma análise crítica das políticas econômicas. Assim, nós finalizamos nossa apresentação e agradecemos muito pela atenção.